tudo bem com vocês? Nessa videoaula, nós vamos fazer a atividade 1 de História da rotina de estudos da Escola Maria Tereza dos meses de abril e maio. Então, nesta atividade, nós utilizaremos o livro didático mais a rotina de estudos. Vamos começar? Então, atividade 1 de História. Aqui no livro, nós utilizaremos o livro para lermos o texto e aprendermos um pouquinho. As atividades serão feitas, como a professora já falou, lá na folhinha. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os primeiros grupos que habitaram o nosso país. Então, é muito importante conhecer esses 3 primeiros grupos para nós entendermos como se formaram as cidades, como se formaram os estados, como se formou o país onde nós moramos. Vamos conhecer um pouquinho. Então, esse assunto nós começaremos nesta videoaula, mas nós retomaremos em outras videoaulas. A primeira parte dessa atividade será fazer a leitura atenta do texto. Então, o texto, ele é um pouquinho mais longo, requer uma leitura mais atenta, com bastante compreensão. Então, não tenham pressa para fazer a leitura. Procurem um lugar silencioso. Vão lendo da forma que a professora sempre fala, vai parando na pontuação, pensando sobre o que você acabou de ler. Depois nós vamos grifar. Então, neste texto, a professora vai fazer uma leitura em conjunto com vocês. Peguem o texto de vocês, a apostila, ó, o livro, vou mostrar novamente, ó. É o livro de capa azul, Buriti mais História do 3º ano. Está com vocês. Capítulo 1, os primeiros grupos. Então, o que vocês podem fazer para seguir a leitura com a professora? Peguem uma régua e nós vamos seguindo a leitura juntos. Então, primeiro grupo, os indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprios. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada nem vendida. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres, e o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. As moradias, chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central.
Então, aqui nós temos duas ilustrações. Representação atual de indígenas colhendo mandioca e a ilustração, que é uma representação atual de uma aldeia indígena dos anos 1500. Então, como era essa aldeia há 1500 anos atrás? As moradias eram construídas com palha e tronco de árvores, cobertas com folhas de palmeira e não apresentavam divisões internas. Então, vamos grifar as partes mais importantes? Peguem o marca-texto de vocês, eu vou pegar o meu. Então, vamos começar. Se precisar, para o texto, para o vídeo e vai grifando devagar junto com a professora. Então, ó, há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil diferentes povos indígenas, correto? Cada um desses povos tinha os seus costumes e a sua língua. Algumas características eram comuns a todos esses povos. Por exemplo, eles não consideravam a terra uma propriedade. A terra não pertencia a nenhum deles, pertencia a todos. Então, ela não poderia ser vendida. Ela não era de uma pessoa só, era de toda uma nação. O produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade. Então, tudo que era produzido entre eles não era para uma pessoa, nem era para vender, não era produzido para sobrar, era produzido para que todos tivessem a oportunidade de se alimentar. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Como era nesse grupo? Como que eles se organizavam? O trabalho era dividido entre homens e mulheres. O que cada um fazia? E o chefe lá da tribo, o chefe da comunidade indígena, ele que organizava as atividades. O que os homens faziam? Os homens caçavam, derrubavam as árvores para abrir terrenos. E nesse terreno, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. Aí, a pesca, a coleta de raízes e os frutos eram feitos por todos da aldeia. As moradias eram chamadas de malocas e geralmente eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central. Então, olha aqui as malocas. Elas eram construídas de forma circular e aqui no meio nós temos um pátio onde todos se encontram. Então, aprendemos um pouquinho sobre os indígenas. Agora nós vamos falar dos portugueses. Portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. O país colonizador era chamado de metrópole e o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia.
A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da cultura e na perda de suas terras. Vamos grifar? Então, grifando. O país colonizador era chamado de metrópole. Então, que país colonizador era esse? Portugal. Então, Portugal era metrópole. O território administrado e explorado pela metrópole era a colônia. Então, quer dizer que Portugal era a metrópole e explorava a colônia que era o Brasil. Para que servia essa colônia? A função, quando eu falo em função, estou falando para que serve. Da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Então, para que serviu o Brasil? Para que os portugueses viessem aqui, retirassem mercadorias, levassem para Portugal e lá eles venderiam e ficariam ricos. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta ela era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Os portugueses, como eles eram a metrópoles, eles se consideravam senhores da terra e eles achavam que era natural, era comum eles virem aqui e tomar posse de tudo, desde os habitantes aos lugares, fazer os indígenas de escravos. Para os indígenas, teve um peso difícil. O que aconteceu com os indígenas? A colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da cultura e na perda das suas terras. Então, nós falamos dos indígenas, dos portugueses. Agora vamos falar do terceiro povo, dos africanos. Aos poucos, surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui, eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas que, junto com indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Vamos grifar? Então, vamos lá. Aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar, que foi o primeiro produto que foi cultivado aqui no Brasil. Então, o primeiro produto tirado do Brasil, das matas, foi o pau-brasil. E o primeiro produto plantado foi a cana-de-açúcar.
Então, a principal mão de obra, quem trabalhava na fazenda, eram os africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. E aqui no Brasil, eles eram escravizados, eles eram forçados a trabalhar pelo menos 12 horas por dia. E vieram milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas que, junto com os indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Mas aqui nós temos que pensar. Observem a imagem. Esses milhões de africanos que vieram para o Brasil, eles não vieram por conta própria, eles não vieram porque eles queriam vir. Eles foram obrigados, eles foram presos, eles foram trazidos como escravos. Então, aqui nós temos uma imagem de um navio negreiro, que era como era chamado o navio que trazia os africanos lá da África para servirem como escravos aqui. Então, é um período muito difícil, um período muito triste do nosso país. Então, nós já lemos os indígenas, os portugueses, os africanos e grifamos. Vocês vão fazer essa leitura novamente e depois vocês vão pegar a atividade. Atividade 1 de História. Páginas 40, 41, 42 e 43. Depois de assistir a videoaula, a explicação que a professora fez, leia o texto com muita atenção e grife as partes mais importantes e responda as questões abaixo. Ao chegar ao território que chamariam de Brasil, os portugueses tiveram contato com quem? Com os povos africanos escravizados? Com outros portugueses que aqui moravam? Ou com os povos que aqui habitavam e receberam o nome de indígenas? Leia o texto. Ao chegar às terras que hoje formam o Brasil, em 1500, os portugueses fizeram os primeiros contatos com povos indígenas que habitavam o litoral. Nessa época, segundo pesquisadores, havia cerca de 3 milhões de indígenas espalhados pelo território. Os primeiros contatos dos conquistadores portugueses foram com os povos do grupo Tupi-Guarani. Agora, pesquise no livro, aqui onde nós já grifamos, como viviam os povos indígenas do grupo Tupi-Guarani na época da chegada dos portugueses em 1500. Então, vocês vão reler e vão explicar para mim como era feita a divisão do trabalho. Quem dividia o trabalho? O que o homem fazia? O que a mulher fazia? Como que os indígenas se organizavam? Como eram as suas moradias? Se vocês quiserem completar, fazer outras pesquisas, também pode. É muito legal aprender um pouquinho mais. Então, aqui nessas linhas, vocês vão completar essa questão. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Colônia, senhor, metrópole, colonização. A foi uma estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. B. O país explorador era chamado de e o território explorado era denominado de. C. Os portugueses se consideravam o da terra. Aqui seria exercício 4, a professora colocou errado. Qual foi a forma de trabalho utilizada nas fazendas de cana-de-açúcar? Quem eram os trabalhadores dessa fazenda?
certo? Então, essa é a atividade de história da nossa videoaula de hoje. Leiam atentamente o texto, grifem e depois respondam, certo, pessoal? Então, bom trabalho e até a próxima videoaula.